Olá, caros alunos, tudo bem com os senhores? Bom, conforme combinado, eu vou gravar a correção da lista de exercícios de conversão. Conversão foi o assunto que nós tratamos nas últimas aulas, mais especificamente é o CPC 02, efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis. A lista tem 7 exercícios. 7. Eu vou começar corrigindo os dois primeiros, que são mais extensos, e na sequência eu vou gravar outro vídeo com a correção dos demais. Combinado? Bom, no primeiro nós temos balanços em dólares de 31 de dezembro de X4, 31 de dezembro de X5. Então, nós temos as colunas de X4 e X5. Foi apresentado também a demonstração de resultado de X5 em dólares. Recebemos informações adicionais, a data e a taxa de câmbio de cada data e as receitas e despesas. Então, para esse primeiro exercício, eu sei a taxa de conversão para as receitas e despesas. Elas aconteceram em 3 momentos ou em 3 datas do ano de X5, para simplificação, obviamente. No segundo, a dinâmica é diferente, mas vamos deixar a discussão para o segundo. Ainda temos capital formado, na data do capital, 11 de janeiro de X2, e a reserva de lucros já foi convertida. Nesse caso, a reserva em reais é de 130 mil. Reserva de lucros ganha uma complexidade especial, pois ela é composta de lucros de exercícios anteriores. Então, para simplificação também, nós já fornecemos a reserva convertida. Pede-se: elabore a conversão das demonstrações contábeis em reais, de acordo com as normas do CPC 02. E nesse caso, se você resgatar os slides, no slide 40 e 41, você vai se lembrar que a gente discutiu o método da taxa corrente, com algumas regras, alguns passos para aplicação, para fazer a conversão das demonstrações contábeis. Então é só você resgatar as anotações ou os slides que nós discutimos esse método, caso haja alguma dúvida em relação à aplicação do método. Bom, segundo, demonstre o cálculo da variação da conta de ajuste acumulado de conversão. A gente vai calcular o ajuste acumulado de conversão para as duas datas e a gente precisa entender essa variação e a gente vai fazer essa decomposição. Tudo bem? Então vamos à solução. Nesse caso, eu vou colocar as colunas em reais, eu vou dar um destaque para facilitar a nossa visualização. Então, em destaque, eu tenho o balanço patrimonial em X4 e em X5 em reais. O nosso ponto de partida foi o balanço em dólares. Por exemplo, na coluna B nós temos X4 em dólares. Eu vou utilizar a taxa de fechamento, ou seja, a taxa em 31 de dezembro de X4. No enunciado nós temos essa informação, 2,2, e é a taxa que eu vou utilizar para fazer a conversão. De caixa, clientes, veículos, depreciação acumulada, contas a pagar
e contas a pagar. O capital, eu vou utilizar a taxa de formação. Então, no enunciado, foi apresentada a seguinte informação. O capital foi formado no dia 11 de janeiro de X2. E eu tenho essa taxa. A taxa equivale a 2. Então, eu vou utilizar 2 para fazer a conversão do capital de dólares para reais. Nesse caso, eu tenho um capital em reais de 300 mil. A reserva de lucros, eu já tenho o valor, a conversão já foi feita e apresentada no enunciado. E a conta ajuste acumulado de conversão é calculada por diferença. Como a gente fez essa conta? A gente tem o total do ativo, pela soma de caixa, clientes, veículos e depreciação acumulada, totalizando 690 e 800. O total do passivo mais PL é o mesmo, 690 e 800. Tenho contas a pagar, tenho o capital, tenho a reserva de lucros. Então, por diferença, eu tenho o ajuste acumulado de conversão, que corresponde a um aumento no meu PL de 133.200 em função da conversão que foi feita. É um ganho, é um aumento do meu patrimônio líquido. Para X5, eu tenho a coluna E, que é o balanço em dólares, e eu faço a conversão pela taxa de fechamento em 31 de dezembro de X5, que corresponde a 2,5. Aumentou a taxa de câmbio. Houve uma desvalorização do real em relação ao dólar. Nesse caso, eu vou fazer a multiplicação. Simples. 69.000 vezes 2,5, 100.000 vezes 2,5. É só fazer a aplicação, a multiplicação da taxa de câmbio por cada conta do balanço patrimonial. Exceto o capital, que eu utilizo a taxa de formação. Nesse caso, eu vou utilizar 2. Tudo bem? Com relação à reserva de lucros, antes de concluir a conversão do balanço patrimonial de X5, eu preciso fazer a conversão da demonstração de resultado de X5. Ora, o lucro que foi apresentado na DRE, ele será transferido para a reserva de lucros. E lá permanece. Não há distribuição de dividendos. Não tem nenhuma conta no passivo que indique a distribuição de dividendos. Não há dividendos a pagar. Então, nesse caso, e se você olhar, olha o que aconteceu no balanço patrimonial em dólares. Eu tenho a reserva inicial de 106 mil, mais o lucro em dólares de 34 mil. Ou seja, 140 mil de reserva de lucros em X5, que corresponde aos 140 mil. Tá certo? Então veja, esse número foi dado no enunciado. Eu estou apenas mostrando para vocês que a empresa está retendo o lucro gerado. E é simples fazer a conta. 106 mil, que é a reserva, é o saldo inicial da reserva, mais o lucro de X5. Então, 140 mil é o saldo final da reserva de lucros. Eu vou fazer o mesmo com o balanço patrimonial em reais. Mas para isso eu preciso da demonstração de resultado convertida. Então vamos à demonstração. Eu vou utilizar, para fazer a conversão das receitas de 500 mil dólares, que correspondem a essa soma.
100 mil, 180 mil e 220 mil. Eu vou utilizar as respectivas taxas 2,3, 2,4 e 2,5, tanto para as receitas quanto para as despesas. Então, ao multiplicar a receita de 11 de fevereiro de X5 pela respectiva taxa, mais 180 por 2,4, mais 220 por 2,5, nós vamos chegar em uma receita em reais de 1.212.000. Fazendo o mesmo com as despesas, multiplicação das despesas por cada taxa, pela respectiva taxa, nós teremos uma despesa de 990 mil. E a despesa de depreciação, ela, considerando que o consumo do imobilizado ocorreu ao longo do ano, vou utilizar uma taxa média. Tudo bem? Então, a taxa média, de acordo com o enunciado, é de 2,35. Então, 2,35 vezes os 56 mil dólares de despesa de depreciação, eu tenho uma despesa em reais de 131.600. Portanto, o lucro em reais é de 90.400. Lucro que é transferido para a reserva de lucros. Então, se eu pegar a linha 10, que é a linha da reserva de lucros, e dar um F2, você vai perceber que eu estou somando o saldo inicial da reserva de lucros com o lucro de X5, 90.400, chegando a uma reserva em reais de 220.400. Tudo bem? Bom, então nós já temos todas as contas e ainda não fizemos o ajuste acumulado de conversão. Como a gente chega no ajuste acumulado de conversão? Eu vou somar. Primeiro eu vou identificar o ativo total DX5, 842 e 500, que corresponde ao passivo mais PL total de 842 e 500. Já tenho contas a pagar, já tenho capital e já acabamos de fazer a reserva de lucros. Então, por diferença, nós temos o ajuste acumulado de conversão. Ele é calculado por diferença. Tudo bem? Nesse caso, a gente conclui o primeiro item, que é a letra A, ou número 1. Elaborar a conversão. Nós já elaboramos a conversão de acordo com o método da taxa corrente, tanto do balanço quanto da demonstração de resultado. O número 2 pede para fazer o quê? Demonstrar, explicar a variação da conta ajuste acumulado de conversão. Qual que é o saldo inicial dessa conta? Nós temos, eu apresentei o saldo inicial aqui. O saldo inicial é de 133.200. É o que foi apresentado no balanço de X4. E o saldo final são os 204.600, balanço de X5. A diferença é o que eu chamo de ganho em função do ajuste acumulado de conversão. O ajuste que era de 133.200 passou a 204.600. Eu quero explicar esse número, 71.400. E ele é função, basicamente, da exposição do PL inicial à variação cambial e a exposição do lucro à variação cambial. Então, eu tenho que fazer o seguinte quadro. É o cálculo da variação do ajuste acumulado de conversão. Primeiro, eu vou partir do PL, o PL inicial, de 256 mil dólares. Então, para você ver a origem desse número, eu vou subir e mostrar o balanço de X4. É a soma de capital mais a reserva de lucros, ambos em dólares. Então, 256 mil dólares.
A taxa de fechamento de X4, 2,2, e a taxa de fechamento de X5, 2,5. Ao converter pela respectiva taxa, OPL, nós temos uma diferença de 76.800. Qual que é a lógica para entender o efeito da exposição do PL no ajuste acumulado de conversão? Bom, o ajuste acumulado de conversão, como eu já disse, é dado pelo efeito da variação cambial no PL. É o fato do PL estar exposto a taxas diferentes. Por isso, nós multiplicamos o PL do início de X4 pela taxa de encerramento em X4 e em X5. Eu quero apurar essa variação, o efeito dessa variação no PL inicial. E, finalmente, qual é a lógica de fazer essa multiplicação? Nós sabemos que o patrimônio líquido, que esse PL permaneceu no balanço patrimonial, sem nenhuma distribuição ou transferência. Então, esses 256 mil ficaram no balanço patrimonial e ficaram expostos à variação da taxa de câmbio. E nós simplesmente estamos apurando essa diferença. Tudo bem? Ela é de 76.800, é um ganho. Muito bem. O segundo elemento é devido ao lucro. Então, o ajuste acumulado de conversão ele é devido à exposição do PL às taxas de câmbio e ao lucro do exercício. O lucro também fica exposto à variação cambial. O lucro de 34 mil dólares, conforme a demonstração de resultado, é de 90.400. E o lucro, de acordo com a taxa de encerramento em X5, lembrando que esse lucro de 34 mil dólares pertence ao exercício social de X5, se eu utilizar essa taxa, eu tenho uma conversão para 85 mil reais, que é a taxa de fechamento. Então, na verdade, ao apurar essa diferença, eu estou identificando uma perda no lucro do exercício em função dessas taxas diferentes. Tudo bem? Então, lucro conforme a demonstração de resultado, o lucro é de 90.400. Lucro conforme a taxa de fechamento, considerando que esse lucro não foi distribuído e ele está exposto à oscilação, à variação cambial, eu também tenho interesse em apurar essa exposição, essa variação. E nesse caso, ao utilizar a taxa de 2,5, eu percebo uma redução no lucro em função da exposição cambial. E o efeito líquido, se eu somar os dois, eu tenho os 71.400, que corresponde à variação no ajuste acumulado de conversão. Ou seja, eu estou explicando, é uma maneira de explicar esse aumento no PL, mais especificamente na conta de ajuste acumulado de conversão. Tudo bem? Então esse é o exercício 1 da lista. O exercício 2, espero que os senhores tenham acertado. Qualquer dúvida, vocês podem me enviar e-mail. O exercício 2, ele segue a lógica do 1. Tem algumas diferenças, ele tem mais, digamos, contas, mas segue a mesma lógica. Apurar o balanço de X4 em reais, na verdade, elaborar o balanço de X4 em reais, elaborar o balanço de X5 em reais, a demonstração de resultado de X5 e explicar também a variação do ajuste acumulado de conversão. Tudo bem? Então vamos ao primeiro ponto, que é a apresentação
dos balanços patrimoniais em reais. Então eu vou destacar novamente o balanço em reais, que é a coluna D e a coluna G. Pronto. Na coluna B, eu tenho o balanço em dólares, então eu vou utilizar o mesmo método, o método da taxa corrente, e vou trabalhar com a taxa de 2,3, que é a taxa em 31 de dezembro de X4. E a partir disso, eu vou fazendo a multiplicação. Certo? Deixe-me ver. Só uma observação. Reparem que, nesse caso, essa empresa tinha um terreno, não tem terrenos em 31 de dezembro de X4, e no ano seguinte aparece um terreno de 30 mil dólares, que também está exposto à variação cambial. Veículos, depreciação acumulada, contas a pagar, imposto de renda, todas essas contas expostas à variação cambial, eu vou utilizar a taxa de 2,3, que é a taxa de fechamento em 31 de dezembro de X4. O capital, eu vou utilizar a taxa de formação do capital. E isso foi apresentado no enunciado. Então vamos ver? No enunciado, eu falei o seguinte: o capital foi formado em 11 de janeiro de X2, 50 mil dólares. No dia 11 de janeiro de X2, essa taxa é de 3. Então, é exatamente a taxa utilizada para fazer a conversão do capital. Então, ao utilizar a taxa de câmbio de 3, nós temos o capital em reais de 150 mil, ou seja, 150 mil reais. Reserva de lucros, eu acredito que ela já foi apresentada no enunciado, convertida em reais, vamos verificar exatamente. Reserva de lucros em 31 de dezembro de X4, 30 mil reais. O que mais? Pronto. Agora podemos calcular o ajuste acumulado de conversão por diferença. Vamos lá? Como eu fiz essa conta? Eu somei as contas do ativo e cheguei em 253 mil, que corresponde ao total do passivo mais PL. Correto? Tenho as contas do passivo mais PL e, por diferença, eu calculo o ajuste acumulado de conversão. Correto? Total do passivo mais PL, menos contas a pagar, imposto de renda, empréstimos, capital e reserva de lucros, totalizando 53.500. Nesse caso, negativo. Ou seja, ao fazer a conversão das demonstrações contábeis de dólares para reais, eu tenho uma redução no patrimônio líquido em 53.500. É uma perda. Muito bem. Fazemos o mesmo procedimento para X5. A taxa de fechamento em 31 de dezembro de X5 é de 1,6. E essa taxa eu vou utilizar para todas as contas, exceto capital e reserva de lucros. Então veja, aplico para caixa, clientes, contas a pagar, imposto de renda, dividendos a pagar. Olha a novidade em relação ao exercício 1. Nesse caso, nós temos os dividendos. Aplico para empréstimos. E o capital tem um ponto importante. No enunciado, você recebeu a informação e agora, olhando o balanço patrimonial, você também percebe. O capital, que era de 50 mil,
aumentou para 60 mil. Ou seja, houve um aumento de capital. E eu tenho exatamente a data e a taxa desse aumento de capital. Então, no enunciado, foi informado aumento de capital no dia 11 de fevereiro de X5. E eu tenho a taxa. No dia 11 de fevereiro de X5, a taxa de câmbio é de 2. Tá certo? Então, eu fiz uma conta identificada na nossa planilha. Eu coloquei uma identificação aqui. O capital inicial de 50 mil dólares, a taxa de formação é de 3 e o capital em reais 150 mil, multiplicação direta. O aumento de capital ocorreu em 11 de fevereiro de X5. Vou copiar essa informação para não recorrer novamente ao enunciado. Pronto. 11 de fevereiro de X5, a taxa é de 2, eu já verifiquei, e, portanto, o capital, esse aumento de capital em reais corresponde a 20 mil, totalizando 170 mil em 31 de dezembro de X5. Então, aqui tem que aparecer os 170 mil. Tudo bem? Então, esse é um ponto adicional em relação ao exercício número 1, aumento de capital. E, no caso, utilizamos a taxa de conversão da respectiva data. E se você resgatar os slides, quando a gente discutiu o método da taxa corrente, nós apresentamos esse slide que fala o seguinte: pagamento de dividendos e aumento de capital deverão ser convertidos pelas respectivas taxas históricas. Então, nós estamos seguindo o que o CPC 02 determina para fins de conversão. Muito bem. Reserva de lucros. Um cuidado especial também na reserva de lucros. Vamos pensar na reserva em dólares e aplicar o mesmo para a reserva em reais. Então, reserva de lucros em dólares, saldo inicial 5 mil, saldo final 44.200. Como ele chegou em 44.200? Na verdade, eu já fiz essa conta. Eu estou considerando 5 mil, estou adicionando B29, é o lucro em dólares. Estou somando o lucro em dólares e estou subtraindo os dividendos. Repare que nesse caso, no exercício 2, do lucro distribuído, do lucro gerado pela empresa, uma parte foi distribuída. Na verdade, destinada para distribuição. O que gerou um passivo chamado dividendos a pagar. Então, aquele lucro total de X5 de 56 mil, vamos colocar aqui, ó, a reserva inicial, né? Ó, colocar assim, ó, saldo inicial da reserva, tá certo? Vamos colocar o lucro, os dividendos, e aí teremos no final o saldo final da reserva de lucros. Então, qual é o saldo inicial da reserva? O saldo inicial eu já tinha apresentado, 5 mil dólares. O lucro em dólares, 56 mil dólares. Os dividendos, que é uma parte desse lucro destinada aos acionistas. No passivo eu tenho dividendos a pagar, 16.800. Tá certo? 16.800. Vou colocar negativo. E aí, se eu somar essas três contas, eu terei um saldo final da reserva de 44.200, que é exatamente o saldo que aparece aqui.
44.200, tá bom? Então, o mesmo procedimento, a mesma variação, aplica-se ao balanço as demonstrações convertidas. Para isso, eu preciso converter a demonstração de resultado. Vamos lá? Nesse caso, reparem que as vendas e as despesas ocorreram ao longo do ano. Vamos ver se eu tenho alguma informação específica sobre isso no enunciado. Aqui. Receitas e despesas tiveram comportamento homogêneo ao longo do ano. Bom, diferentemente do primeiro, eu não consigo identificar as datas de cada transação, de cada venda, de cada despesa. Então eu vou utilizar o quê? A média. É o que o CPC 02 determina também. Receitas e despesas convertidas pela taxa na data da transação ou a taxa média. Como as despesas e receitas acontecem ao longo do ano, são muitas transações, são muitas vendas, diariamente acontecem vendas em algumas operações, em algumas empresas, então fazer o controle por transação requer um controle muito grande. E a norma não requer esse controle. Então podemos trabalhar com a média. Nesse caso, eu vou utilizar a taxa média de x5, que corresponde a 1,7. Vamos confirmar? Média de x5, 1,7. É isso aí. Percebam que, ao contrário do exercício 1, nós estamos observando uma valorização do real em relação ao dólar. A nossa moeda está se fortalecendo em relação à moeda norte-americana. Bom, então eu vou utilizar a taxa média para vendas, para o CMV, as despesas de vendas, a despesa de depreciação, a despesa financeira e inclusive o imposto de renda. Para todas as receitas e despesas, eu utilizei a taxa média. E, como você sabe, é só fazer a multiplicação. Tá vendo? Não tem segredo. E no final nós temos um lucro de 95.200 em reais. Tá certo? Então eu vou colocar aqui o seguinte. A gente fez a movimentação da conta de reserva de lucros em dólares. E agora nós vamos fazer a mesma movimentação, mas em reais. Tá bom? Então, o saldo inicial da reserva em reais é de 30 mil. Saldo inicial da reserva, 31 de dezembro de X4, 30 mil. Lucro, acabei de calcular, 95.200. Dividendos, tem os dividendos? Sim, você já fez a conversão. Dividendos a pagar, 16.800 vezes 1,6, 26.880. Aqui. Tá certo? E aí, se você somar, você tem o saldo final da reserva de 98.320. Vamos ver se está batendo com o balanço. 98.320. Muito bem. Então, nós temos todas as contas do balanço, exceto o ajuste acumulado de conversão, que nós vamos calcular por diferença também. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou subtrair do total de passivo mais PL de 350 e 400 as contas de contas a pagar, imposto de renda, dividendos, empréstimos, capital e reserva de lucros. Por diferença, eu tenho um ajuste acumulado de conversão de 101.600. Reparem que a perda no patrimônio líquido em função da conversão aumentou. Tinha uma perda de 53.500, ela avançou para 101.600. E agora, a parte B,
ou a segunda parte do exercício, é voltada para explicar a variação do ajuste acumulado de conversão. O seu saldo inicial era de 53.500, uma perda de 53.500, e agora ela é de 101.600. Ou seja, eu quero explicar essa variação de 48.100. Tudo bem? Para explicar essa variação de 48.100, eu preciso elaborar, montar aquele quadro novamente. Aquele quadro chamado cálculo da variação do ajuste acumulado de conversão. Ou seja, eu vou considerar as contas do patrimônio líquido que estão expostas à variação cambial. Isso significa considerar o PL inicial, qualquer aumento de capital que aconteceu, e aconteceu um aumento de $10.000, e ainda o efeito da variação cambial no lucro do exercício. Então agora são 3 elementos para levar em consideração. Não podemos esquecer do aumento de capital. Vamos ao PL inicial. É a mesma lógica do anterior. Eu não vou entrar em detalhes novamente, estudar a lógica desse primeiro elemento, pois nós já fizemos no exercício 1. Então eu sei que o PL inicial de $55.000 está exposto à variação cambial. A taxa de encerramento de X4 é de 2,3. Em função da valorização do real, eu vou verificar o efeito dessa valorização no patrimônio líquido. E se eu tinha um patrimônio convertido à taxa de 2,3, quando eu aplico a taxa de 1,6, ele sofre uma redução, causando uma perda no PL inicial em função dessas taxas diferentes. Uma perda de 38.500. O capital também sofre com essa variação cambial. Quando a empresa fez o aumento de capital, a taxa era de 2, mas a taxa de encerramento em X5 é de 1,6, o que resulta em uma perda para o aumento de capital, em função dessas taxas diferentes, de R$4.000. E por fim, nós temos o efeito da variação cambial no lucro do exercício. O lucro em dólares de 56.000, conforme a demonstração de resultado, é um lucro de R$95.200. Isso já foi apresentado anteriormente. Ao aplicar a taxa de fechamento de X5, há uma redução no lucro. O lucro cai para 89.600, acompanhando o movimento do câmbio. O efeito disso é uma redução de 5.600 no patrimônio da companhia. Portanto, se você levar em consideração os 3 elementos, os 3 componentes, PL inicial, aumento do capital e o lucro líquido, os 3 juntos explicam a variação ou o ajuste acumulado de conversão em 48.100. Então, os 48.100 que nós calculamos aqui, nós acabamos de explicar por meio desse quadro. Tudo bem? Bom, eu vou encerrar esse vídeo aqui para não ficar muito extenso. Espero que tenha ficado claro para todos, mas se houver dúvidas, por favor, entre em contato. Muito obrigado a todos e um abraço.